Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós hoje é noite de ceia, onde nós vamos trazer à memória a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos reunido aqui nas quintas-feiras com alguns irmãos e nós temos aprendido que nós não temos as qualidades e a sabedoria necessária para ser quem nós deveríamos ser. Então nós não temos as qualidades, as sabedorias necessárias para ser filho, para ser marido, esposa, para ser pai, para ser mãe, ou para ser qualquer coisa que nós deveríamos ser. Por isso que nós temos que ser gente que depende da misericórdia e da graça de Deus. Porque todos nós aqui, eu e você, somos todos improváveis de Deus. Todos somos os improváveis de Deus. E a ceia vai nos dizer e vai nos falar a respeito disso. Todos nós somos os improváveis de Deus. Hoje pela manhã, ministrando a ceia ao irmão Moisés, ao irmão Edivan, nós lembramos que nenhum de nós ali éramos dignos de assentar à mesa do Senhor. Mas como filhos, Ele nos adotou. Algum tempo atrás, nós trouxemos uma mensagem aqui falando que todos nós somos Mefibosete, cão mortos que estão na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então todos nós estamos aqui e a ceia ela vai nos ajudar a formar uma consciência, a transformar o nosso entendimento. Nós estamos aqui para entender que a conversão é quando nós nos conscientizamos da nossa indulgência. É quando nós nos reconhecemos a nossa indigência. Ou seja, nós estamos aqui para reconhecer as nossas fragilidades. A ceia nos faz memorar essa grande verdade. Nos faz reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa miserabilidade. Porque todos somos improváveis de Deus. Eu não posso tudo. Você não pode tudo. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Ou seja, eu não sou forte o bastante. Você também não é forte o bastante. E nós não devemos nos esquecer disso. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão dizendo: este é meu corpo, partido por vós. Enquanto essa consciência é perdida, nós nos tornamos gente chata, gente religiosa, gente desumana, gente vaidosa. Então a gente sempre tem que lembrar, como diz o salmista, nós temos que nos lembrar da nossa estrutura e nos lembrar que nós somos bons. Nós somos portadores de fragilidades. Que a nossa vida é como um sopro que nasce e que logo desaparece. Então não se esqueça, todos nós somos portadores de fragilidades. E quem faz a santidade uma vaidade já se perdeu no caminho. Nenhum de nós até o Elias lembrou, nenhum de nós somos super-homens. O que nós temos de super-herói é só a cueca para fora da calça, É uma expressão bem interessante, E é verdade, Nós não somos super-heróis, ninguém está pronto. Estamos em obras, estamos em um processo de santificação. Então a pergunta que nós devemos fazer é: o que te faz fraco? O que aperta o teu sapato? Onde a pedra está? Qual é o espinho na carne? Orgulho, presunção, luxúria, vaidade? Todos nós temos os nossos espinhos, fraquezas, misérias, limitações,
que precisam ser administradas e colocadas na cruz. Nós cantamos aqui, né, no último louvor: eu olho para a cruz, o amor do Pai. Nada pode nos separar do autor da vida. Então nós temos que sempre estar, não só aos pés da cruz, nós sempre devemos estar sobre a cruz, pendurados na cruz. Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então existem áreas da nossa vida que a graça precisa entrar. Então nós vivemos um processo de salvação, santificação, mas nenhum de nós aqui deixamos de ser humano. Nenhum de nós aqui deixamos de ser seres humanos, estamos em obras. Por isso nós temos que ter cuidado, irmãos, com a religião de aparências. Temos que ter muito cuidado com as falsas bondades, com o falso amor. Porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Quer admitamos ou não, somos todos pecadores, profundamente necessitados da graça e da misericórdia divina. Alguém em certo lugar disse que Jesus é a muleta dos fracos. Eu quero acrescentar algo a essa frase: ele não é só a muleta dos fracos, ele é um hospital inteiro. E nós temos que reconhecer, a nossa necessidade de cura, que somos doentes, que precisamos de Jesus. Na verdade, nós somos pintinhos diante das tempestades da vida, longe das asas do nosso Pai Celestial. Somos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Todos nós somos guerreiros feridos. Somos gente que depende da graça de Deus. E por que é assim? Porque Deus precisa de vasos trincados. Deus precisa de vasos partidos. Porque é por meio desses vasos partidos que Deus manifesta o seu poder. Que Deus manifesta o seu poder. Ou seja, vasos de barro, póteis frágeis, comuns, vulneráveis, meros vasos para um propósito: para o poder e a glória de Deus, como nós lemos. Por isso que nós precisamos permanecer humildes, maleáveis diante da vida, diante desse Deus de amor. Vasos trincados, arranhados pelas circunstâncias, pelos traumas, pelos abusos, pelas rejeições. Vasos trincados, arranhados, simplesmente vasos que precisam do grande oleiro, para que esse vaso seja o quê? Moldado, para que esse vaso se torne um vaso novo na mão de Deus. Todos nós queremos ser aceitos, queremos ser amados, reconhecidos, mas quando eu olho para a ceia, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para esse Jesus que foi partido, esse Jesus cujo seu sangue foi derramado, eu entendo o escândalo da cruz. Entendo que a cruz é o lugar onde eu encontro a minha verdadeira identidade. Porque é na cruz que eu consigo olhar para as minhas cicatrizes e olhar para aquele que foi chamado de homem de dores, o cego sofredor. Essa é a nossa vida. Ou seja, cicatrizes. Por isso Paulo vai dizer, que ninguém me moleste, que ninguém enche as minhas paciências. Eu trago no meu corpo as cicatrizes de Cristo, as marcas de Cristo. Por isso que Deus está nos chamando para viver níveis de quebrantamento. Ele quer quebrar a nossa alma. Eu estava dizendo para o Helder, antes de começar o culto, que Deus não quer nos poupar. Deus quer de fato nos quebrantar. Deus quer nos matar. Ele não quer que o Fabrício sobressaia. Ele quer que Cristo sobressaia através do Fabrício. O que Ele nos chama não é para ter, é para ter uma vida substituta. Ou seja, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E para esse mundo, cujo foco é o poder, prestígio, o orgulho, a conquista, que coroa, a obra de Jesus foi se rebaixar à vergonha da cruz. Então Deus escolheu os improváveis, os vis, os fracos, os loucos, os desprezíveis, os que nada são. Porque é gente assim, gente como nós, que Deus se interessa. É gente quebrantada, humilde, maleável, que aceita a correção. Quer ver o nosso currículo? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e usou para reduzir a nada naquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Amém? Ou seja, então Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar a mãe solteira, aqueles que têm alguma deficiência física, limitações psicológicas. Deus quer usar pessoas feridas, aqueles que lutam contra a raiva, aqueles que lutam contra o orgulho, aqueles que lutam contra a vaidade. Deus quer usar gente como eu, como nós, como cada um de nós, pessoas como eu e você. Ele quer derramar o seu poder e manifestar a sua glória. E é interessante, quando nós vamos olhar para as Escrituras, não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós podemos fazer para Deus. A nossa alegria, a nossa paz vem daquilo que Jesus fez por nós. Ele partiu, ele ofereceu o seu corpo como oferta ao pecado. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então não é sobre nós, daquilo que podemos fazer para Deus. As boas novas, o Santo Evangelho, o meu conforto, a minha alegria e a nossa paz vem do que Deus fez por nós na obra concluída de Cristo. Jesus, Ele é a nossa autossuficiência. É nele que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. E ao tomarmos o pão, ou bebermos do cálice, nós possamos lembrar disso. Que a nossa esperança, que a nossa paz, que a nossa alegria está em Jesus. Naquilo que Deus fez por nós. Na obra concluída de Cristo. Que a nossa autossuficiência é Cristo. E que tudo depende dele. E a gente tem que ficar tranquilo nessa verdade. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um momento de exame. Examine, pois, o homem a si mesmo, e come do pão e beba do cálice. Hoje é noite de correr do pecado para Deus. Hoje é noite de olhar para dentro. Senhor, som do nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Que teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha falar, Pai, ao nosso coração. Somos todos os improváveis de Deus.
Todos nós somos portadores de fragilidades. E que nessa noite seja uma noite de humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Seja uma noite de reconhecer que por nós mesmos nós nada podemos fazer. E sem Jesus, sem o Cristo de Deus, nós não podemos dar um passo sequer. Pai, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz vem daquilo que o Senhor fez por nós na obra consumada de Cristo. A nossa autossuficiência vem de Ti. Obrigado porque o Senhor nos amou, te deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado porque Jesus nos amou e nos amou até o fim. Que essa noite, Pai, nós possamos renovar a nossa aliança contigo, renovar o nosso compromisso de ser fiel a Ti e ser fiel até o fim. Que essa noite o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito. Que o Senhor venha despertar o nosso coração, trazer vida às áreas que estão mortas nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, permitir que o Senhor nos quebre, sejamos vasos trincados, para que por onde quer que passarmos, possamos exalar o Teu poder e Tua glória. Por isso, Pai, quebranta-nos. Porque sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. De tal sacrifício, Senhor, não despreza. Pai, trabalha no nosso coração. Sejamos um barro maleável. Tenhamos um coração humilde. Um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado porque o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós. O Senhor nos chama para examinar a nós mesmos. E assim, tomar o pão e beber do cálice. Porque certamente o Senhor vem. E o Senhor vem sem demora, trazendo em suas mãos as recompensas. E nós queremos, quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre servindo o Senhor, Pai, com fidelidade, com todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que vai cear, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos partir para o momento de ceia. Você que é batizado publicamente, você que tem perseverado na doutrina dos apóstolos, você tem liberdade de tomar do pão e beber do cálice.
Quero convidar o Elias e a Janilza para estar distribuindo os elementos. Então, você que quer participar, você que fez um autoexame, você que olhou para o seu coração, os irmãos vão preparar os elementos, você pode estar distribuindo. Amém, irmãos. Somos todos improváveis de Deus. E o fato de estarmos aqui é graça, é misericórdia de Deus. E Ele nos ama como nós somos, mas não nos deixará como nós somos. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. E certamente Ele vai usar tudo, para que nós possamos nos colocar
inteiramente em suas mãos. Possamos viver para Ele, por Ele e para Ele. Você que tomou do pão, porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Jesus. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é meu corpo, partido por vós. Comei todos nós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Pai, obrigado porque o Senhor não desprezou a cana quebrada. O Senhor não desprezou o pavio que fumega. O Senhor nos olhou da nossa condição de miserabilidade, de fragilidade. O Senhor nos olhou das nossas limitações e nos salvou. Obrigado pela transformação, pela nova vida que há em Cristo Jesus. Tu és bom, Senhor, e nós temos provado e experimentado isso. Obrigado porque o Santo Evangelho, a boa nova, é que o Senhor nos ama como nós somos. E por meio do Teu poder, da Tua graça transformadora, o Senhor não nos deixa como nós estamos. O Senhor nos transforma. Vamos declarar mais uma vez: Jesus me transformou, me libertou, me resgatou.
prosperem, dê saúde, para que eles possam viver, Pai, todo bem no